Posição. O local, como eu já falei para você descendo Epitácio, depois do Clube Cabo Branco, aquele muro lateral, descendo para a praia, pelo Epitácio, tem um supermercado. Eu só estou dando como ponto de referência, não tem nada a ver com o supermercado. Mas é ali que você dobra à direita, para inclusive, se quiser retornar pela Avenida Ministro José Américo Mendes da Beira Rio. Pois ali é uma área de mangue, um paú, o rio Jaguaribe. E foi lá que o corpo foi encontrado quando moradores estavam ajudando já nas buscas, que havia uma informação de um mau cheiro tremendo. A perita, a minha amiga Amanda Melo, esteve e conta o caso. Mostra aí. A gente encontrou uma vítima do sexo feminino, jovem, que estava em avançado estado de decomposição. O corpo estava no interior da mata, ali no bairro do Miramar. Foi uma tentativa de ocultação, né? Estava embaixo de outros arbustos também. Então era isso, uma vítima jovem do sexo feminino com avançado estado de decomposição. Ao chegar por lá, vocês fizeram todos os trabalhos e deu para presenciar se tem tentativa de estupro ou se ela foi estuprada? Foi um trabalho bem meticuloso, um trabalho demorado. Eu e a doutora Roberta fomos acionados um pouco depois da 1 da manhã, ficamos lá até praticamente quase o dia amanhecer. A gente estuda o cenário, a gente estuda o corpo e a gente faz a união, a soma de tudo que a gente observa para ou pesar mais por um diagnóstico ou pelo outro. Isso tudo foi feito. Então, a forma de posicionamento do corpo, a forma de disposição das vestes nos levam à possibilidade de um crime sexual também. A gente não descarta isso, porém a gente não pode falar ainda em confirmação, porque a gente precisa de mais exames para isso. Então são exames que a gente vai fazer no laboratório de DNA, no laboratório de entomologia forense, e a gente fez a coleta desse material até tanto em local quanto aqui no IML, para poder confirmar ou descartar a possibilidade de um crime sexual. Até o presente momento, vocês também não têm a certeza se ela foi morta através de esganadura, né? Isso, é uma suspeita. E para que a população entenda, a perícia trabalha com leitura de vestígios. Esses vestígios, eles são demonstrados num cadáver também. Por isso que a gente fala que o cadáver fala com o perito. Quando um corpo está em avançado estado de decomposição, o corpo altera muito a sua forma física. Então, algumas coisas passam a ser mais complicadas da gente enxergar por conta de mudança de coloração, por conta de mudança de formato de corpo. Então, a gente não tem como olhar de uma só vez e falar, afirmar algo, como geralmente a perícia faz, né? Então, por conta do avançado estado de decomposição, isso é prejudicado. Então, a gente não pode unicamente olhar na cena e afirmar algo. A gente precisa somar mais exames a isso. E um deles vai ser o exame interno do cadáver, porque se houve uma asfixia, não o corpo demonstra externamente, mas internamente também a gente precisa confirmar os sinais internos para falar sobre isso. Por que há uma suspeita de asfixia? Por alguns achados no corpo, mas que não são suficientes para que a gente confirme, a gente precisa de mais, mas que dão essa possibilidade de ter acontecido. E pela experiência que se tem em local de crime com outras vítimas na mesma situação que já foram confirmadas. Então a experiência em local de crime também fala muito sobre isso, mas claro, a gente não vai falar em confirmação, a gente vai falar em suspeita. Dos mais complexos, não é? Eu não vou dizer como acontece, porque não é o momento para isso, mas o corpo fala com o perito. O corpo da vítima de homicídio, de morte violenta, ele fala com a autoridade policial. Fala no sentido dele mostra indícios do que vai se investigar. Quando a gente chega numa cena de morte, eu já trabalhei em homicídios, a gente perguntava ao defunto, claro, isso quem é teu amigo? Quem ligou para você? Claro, isso é as perguntas, entenda, de forma ampla, né? Porque o primeiro investigado é a vítima. Através da vítima, a gente vai chegar no acusado, quando não há uma autoria logo no início. Então, aí ela disse correta, a perita. A perita está perguntando como é que você estava, seu corpo, porque o pulmão mostra tudo. Por mais que não tenha nenhum vestígio aqui, ele pode ter colocado um pano e não ficou vestígio da mão, mas dentro do corpo fica um sangramento no pulmão e tal. Alguns detalhes que a gente não vai comentar. Deixa eu mudar o foco agora, né? Vamos falar agora um pouco de alegria.